Evangelho de João, capítulo número 14. Verso 16 em diante. Evangelho de João, capítulo 14, verso 16 em diante. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós outros, e ainda por um pouco que o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ele é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás a manifestar-se a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra ter sido preservada, e hoje nós temos livre acesso, Senhor, a esse texto magnífico, inspirado pelo Teu Santo Espírito. Homens inspirados pelo Senhor, escreveram, se debruçaram, e o Senhor dirigiu a história para que tudo isso fosse preservado e chegasse até nós. E por ela podemos conhecer um pouco mais do Senhor. Mas nenhum convencimento, ó Pai, nenhum esforço, ó Pai, somente humano, será capaz de mudar qualquer coisa na vida de cada um de nós, se o Teu Espírito não agir. Então eu peço que o Senhor, que o Teu Espírito venha sobre nós e nos traga um entendimento maior dessa palavra, e que seja aplicada à nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Nosso tema hoje é Ele continua conosco. Ele continua conosco. No momento em que os discípulos estavam, irmãos, perplexos com o anúncio da partida de seu mestre, Jesus os consola de várias maneiras. Nós vimos isso até o verso de número 15. Quando Jesus fala, não se turbe o vosso coração, eu vou para o Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não diria, eu vou para junto do Pai. Vou preparar lugar para vocês. Jesus consola os discípulos com essas palavras, mas mesmo assim, irmãos, um dos discípulos, um deles, pergunta, mas Jesus, nós não sabemos para onde vai. Como saber então o caminho? Jesus diz, eu é que sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Mal acabara Jesus de responder essa pergunta, outro discípulo já faz outra. Mas nós queremos ver o Pai. E Jesus, muito provavelmente, num ar um pouco frustrado, diz assim: mas há tanto tempo estou convosco, quem vê a mim vê o Pai. Como vocês podem fazer essa pergunta? Mostra-nos o Pai, estou com vocês. Jesus, irmãos, continua nesse mesmo processo de consolo. A primeira pergunta daquele discípulo tem a ver, irmãos, com o anseio, com a pergunta que todas as pessoas fazem, pelo menos em algum momento da vida, é: para onde eu vou? Existe alguma finalidade? Existe algum telos? Existe alguma coisa que eu possa acreditar depois que encerrar a minha existência, encerrar a minha fase aqui neste mundo? A segunda pergunta tem a ver com aquele anseio que os seres humanos têm pela eternidade, ou pelo menos pela divindade. Mostra-nos o Pai. Certamente esse discípulo fez essa pergunta, porque ele ansiava por saber mais sobre a pessoa de Deus. Certamente ele tinha conhecimento das histórias do Antigo Testamento, em que vários personagens bíblicos tiveram experiências que nós chamamos de teofania, uma aparição de Deus. Não quero investir muito tempo nisso, porque nós já conversamos, mas todos nós, irmãos, temos também esse anseio de experimentar Deus. Jesus disse: quem está comigo está com Deus, quem vê a mim vê o Pai. Não existe nenhuma diferença nisso. E quando Jesus está então se despedindo, agora, irmãos, vem um outro tema para a gente conversar. É que se eu sei, se o anseio do meu coração está sendo suprido, está sendo resolvido com a minha experiência com Deus, se eu agora tenho fé, tenho crença firmada no meu coração, através da palavra de Deus, que a minha existência não se encerra aqui, que eu em Cristo vou para o Pai, até esse dia chegar, como que eu vou ficar aqui nesse mundo? Sozinho? Porque Jesus agora estava indo para junto do Pai, e Jesus mesmo diz: olha, eu nem vou falar muito com vocês sobre isso, porque já está chegando a hora de eu partir. Jesus havia falado para eles que quem cresce nele faria obras ainda maiores, obras com a maior extensão ainda. Mas os discípulos iriam ficar. O mestre não estaria mais com eles. Como ficariam aqueles homens? Ainda mais, irmãos, sabendo que de agora em diante Jesus tomando a agenda, obedecendo a agenda que o levaria para a cruz, cada evento, cada situação apontava para o martírio do mestre. Impensável, inconcebível, alguém tão poderoso, alguém que lhes dava tanto conforto e segurança, que os alimentava, que os cuidava, que lhes dava a palavra, que dava sentido para a vida, agora não estaria mais com eles. Como ficariam agora as suas vidas? Sabendo que o que ele disse certamente era verdade, ele iria mesmo para junto do Pai, mas como ficaria? Essa é a pergunta. Estou sozinho aqui nesse mundo? Deus está aqui comigo agora, nesse momento? Deus está aqui conosco? E se Ele está, como que isso se processa? Como que eu posso, então, percebê-lo? Como que isso acontece? Posso confiar nessa palavra? Ou será, irmãos, que depois da partida de Jesus, Ele voltou para o seu estado original, de glória, assentado no seu trono, como diz Apocalipse, muito bem claro para nós, Jesus está a reger toda a história, sentado ali no trono, mas nós estamos aqui sozinhos. Há algumas religiões que pensam assim, e até estão, irmãos, debaixo de um guarda-chuva maior chamado cristianismo. Alguns acreditam que nós, irmãos, estamos aqui obedecendo uma agenda já pré-estabelecida e que
as coisas vão acontecer de forma automática e que não posso falar muito, nem sequer da presença de Deus à minha volta, porque Ele está lá, nós aqui, e nós se viramos a tentar fazer a nossa vida e a obra de Deus do jeito que pudermos, com as nossas próprias forças. Jesus vai nos responder nessa passagem, irmãos, que as coisas não são assim. Jesus diz: eu vou para o Pai, rogarei ao Pai. A obra de Jesus como sacerdote, como intercessor, havia começado, ou começaria, irmãos, com o pedido que ele faria ao Pai, de que enviasse alguém para estar com os discípulos. Eu rogarei ao Pai e Ele enviará outro Consolador. E por que a palavra outro aqui, irmãos? Porque era distinto de quem estava falando, de quem é o falante da frase. Esse outro significa que é alguém distinto de quem fala, porém, não é alguém diferente enquanto substância, enquanto natureza. É um outro igual, mas que não é o mesmo. Esse outro seria, então, irmãos, esta pessoa da Trindade, a qual a Bíblia chama de Espírito Santo. O Espírito Santo. Um outro semelhante ao próprio Jesus, mas seria um outro consolador. E porque esta palavra consolador, irmãos, ela cairia com certeza no coração daqueles discípulos como um bálsamo e como um refrigério, porque eles, estando na presença de Jesus, eles estavam seguros. Todos nós, irmãos, almejamos um lugar seguro, não é verdade? Que a gente possa descansar nossa vida, fundamentar nossa ação, a nossa visão, a nossa vida, e dizer: eu não estou aqui sozinho, estou seguro. Os discípulos sentiam assim quando estavam com Jesus. E eles deveriam ter o mesmo sentimento agora, quando o Espírito Santo fosse enviado. Alguém que consola, que literalmente significa alguém chamado para estar do lado. Traz a ideia de que alguém que encoraja, alguém que também exorta, mas que também encoraja. E para que esteja, tem a ver com a permanente habitação do Espírito agora sobre aqueles discípulos. É só nós lermos Romanos capítulo 8, depois nós podemos ler também 1 Coríntios capítulo 6, que o apóstolo Paulo vai explicar melhor sobre isso. A promessa de Jesus lhes traria pelo menos, segundo um estudioso bíblico, John MacArthur, pelo menos 5 bênçãos espirituais, que eu quero descrever rapidamente com os irmãos. A promessa de Jesus tinha a ver com um consolador sobrenatural. Do verso 15 até o verso de número 17. Jesus descreve essa pessoa do Consolador, do Espírito Santo. Ele é procedente do Pai, ele vem de Deus. Ele vem de Deus. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará. Deus daria outro Consolador para que estivesse para sempre convosco. Para sempre convosco. Agora, pense comigo. Jesus havia dito para os discípulos que eles fariam obras ainda, o que, irmãos? Maiores. Jesus reavivaria esta promessa quando, irmãos, por ocasião do seu último dia, antes de ser assunto aos céus, Jesus reúne todos os seus discípulos e diz para eles: olha, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mas tem uma coisa que vocês precisam fazer. Vocês precisam permanecer em Jerusalém até que do alto vocês possam ser revestidos de poder. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas Jesus também havia dito para eles, irmãos, que eles seriam testemunhas, mas não seriam testemunhas
por suas próprias forças. Jesus disse para eles que eles deveriam ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. E aí Jesus utiliza a expressão, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Novamente, irmãos, a promessa do Espírito Santo, ou a permanência do Espírito Santo sobre os discípulos, tem a ver com a obra de Deus na face da terra. Os discípulos fariam obras ainda maiores em extensão, mas o Espírito Santo estaria sobre eles. Os discípulos deveriam ir por todo mundo pregar o Evangelho, e Jesus estaria para sempre com eles. A presença de Jesus, ou o habitar de Jesus, ou o habitar do Espírito, tem a ver, irmãos, com o compromisso de Deus em avançar o reino, em pregar o Evangelho. Ele é o Espírito da verdade, a fonte de toda a verdade e que comunica a verdade. E essa verdade, o mundo, diz Jesus, não pode ter experiência. O que significa isso, irmãos? É que para nós cristãos que queremos olhar para a Bíblia, quando a gente vai falar de religião, é algo que é dado por Deus, não é movimento humano. É claro, toda religião tem os seus traços sociológicos, tem as suas complexidades sociológicas, mas do ponto de vista cristão, nenhum conhecimento de Deus é alcançado com base no próprio esforço humano, porque o mundo por si mesmo não tem condições de chegar a nenhuma conclusão sobre Deus. Todo conhecimento de Deus nos é dado por revelação do alto. E também experiência com Deus, pautada na pessoa do Espírito Santo, vem do Pai, vem do céu. A verdade o mundo não pode conhecer, a verdade está em Deus. E dele, sendo fonte total da verdade, aí sim, estando nele, nós podemos falar que estamos no caminho. Diz Jesus que ele habitaria sobre eles. Mas o que é que Jesus está falando aqui? Porque o Antigo Testamento também fala do Espírito Santo, também fala do Espírito de Deus, também fala sobre o Espírito estando sobre as pessoas. É preciso entender algumas coisas aqui, irmãos, que eu não posso deixar passar de forma... eu não posso pular essa parte, mesmo que você talvez não tenha lido o Antigo Testamento todo. É preciso entender que a partir de Jesus se estabelece uma nova aliança, dinamicamente perfeita, poderosa, diferente da antiga aliança estabelecida com o povo no Antigo Testamento. Mesmo que nós encontremos, irmãos, o Espírito de Deus agindo no Antigo Testamento, sabemos que sua dinâmica no Antigo Testamento tem alguns traços peculiares, que são diferentes da dinâmica do Espírito Santo no Novo Testamento. E quem diz isso é Jesus. Em João capítulo 7, Jesus diz assim, que quem cresce nele, do seu interior, fluiriam rios de águas vivas. Jesus está falando aqui, irmãos, que se ele não for, o Espírito Santo não seria enviado. Mas o Espírito Santo age no Antigo Testamento. Então, esse envio quer dizer o quê? Qual é a diferença agora? É porque a partir daquele momento, o Espírito Santo estaria em plenitude, em dinâmica, em intimidade com os crentes do Novo Testamento de uma forma peculiar. O outro texto, irmãos, que me faz entender um pouco melhor essa passagem, está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 19. Algumas pessoas em Éfeso, na cidade de Éfeso, haviam percebido os seus pecados, ouvido uma palavra, ouvido a respeito da necessidade de se arrepender dos seus pecados. Mas eles haviam recebido o batismo de João.
E Jesus havia falado, irmãos, que todos os profetas, lá em Lucas capítulo 16, todos os profetas e a lei vigoraram até João Batista. João Batista é o último profeta do Antigo Testamento, embora sua história esteja no Novo Testamento. Então, simplesmente ser batizado em nome de João Batista, ou simplesmente ter se apropriado de um conhecimento, estando agora a nova aliança em vigor, de nada adiantaria. E é por isso que para Éfeso, lá vão os discípulos, oram por aqueles irmãos de Éfeso que haviam recebido o batismo de João. E agora, irmãos, depois da oração dos apóstolos, eles recebem o Espírito Santo de Deus. E começam a falar em outras línguas. Um evento, irmãos, menor, mas ainda similar àquilo que aconteceu em Atos capítulo 2. Sei que talvez você, pastor, não estou entendendo esse negócio. Aí, meu filho, você tem que ler a Bíblia, filho. Você tem que desafiar você. Desculpa a minha sinceridade, mas você pode ter 10 Bíblias no seu celular, se você não ler, não adianta nada. Eu queria ter, irmão, um cabo. Vou ligar para esse pessoal aí da Microsoft, da Apple, inventar um cabo, que a gente liga uma Bíblia do celular e bota um chip aqui. Inventa essa, Felipe, eu sei que gosta desses negócios. Zzz, vem tudo na Bíblia. Se você não lê a Sagrada Escritura, irmãos, boa parte das coisas que a gente fala, você vai ficar boiando. Isso é fogo de Deus para a sua vida. É palavra de Deus. Mas se você não ler, se você não estudar, você não vai entender muita coisa. Fica o desafio para você. O Espírito Santo viria sobre os discípulos. Eu disse, um consolador sobrenatural. Segundo, eles teriam também uma vida sobrenatural. Do verso 18 ao verso 19, nós lemos. Jesus diz para eles: eu vivo e vocês vivem também. Eu vivo e vocês vivem também. Os crentes agora seriam participantes, irmãos, do poder da ressurreição. E pela habitação do Espírito Santo na vida deles, além deles gozarem da presença de Deus aqui na terra, eles seriam selados com o Espírito Santo da promessa, e isso teria seu efeito para a eternidade. Eu não sei se você sabe, mas o apóstolo Paulo deixa bem claro que quem tem o Espírito de Deus tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito de Cristo tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem o Espírito de Cristo. Quem tem o Espírito Santo está guardado. Quem tem o Espírito Santo tem o penhor da nossa herança. Quem tem o Espírito Santo é crente. Quem tem o Espírito Santo é porque se converteu. Então quem se converteu e tem o Espírito Santo e ele é o penhor, significa que essa pessoa não perde a sua salvação. Tem gente que acredita. Já falei isso aqui várias vezes. Hoje eu amanheci salvo. Por quê? Estou sentindo o Espírito Santo. Aí no outro dia, hoje eu estou no inferno. Eu não estou sentindo nada. Vai estudar a Bíblia. A palavra penhor é garantia. Se o Espírito Santo garante, é Ele que garante. A minha salvação, irmãos, eu não tenho poder para garantir. Esse poder não está em mim. Eu só posso dizer que sou salvo, porque é Deus quem diz. Que se fosse a minha vida, a minha condição, eu estou perdido. Jesus havia dito que onde ele estivesse, também os discípulos estariam. E ainda, irmãos, tem uma frase aqui que faz toda a diferença no entendimento dessa passagem. Jesus diz no verso 18, não vos deixarei órfãos. Jesus poderia ter falado para eles, olha, eu não vou deixar vocês sozinhos. Seria uma palavra diferente, um significado parecido, mas muito diferente. Mas ser órfão nos tempos de Jesus
significava um total e absoluto abandono. Não é por isso que o Novo Testamento fala, irmãos, que a responsabilidade da igreja é olhar muito bem os órfãos e as viúvas, porque não havia naquele tempo nenhum sistema, nenhum lastro, nenhum sistema social vindo de governo qualquer, de religião qualquer, que fizesse com que as crianças que ficassem sem o pai, sem a mãe, fossem amparadas. Perder o pai e a mãe naquela época era um sinal de total abandono. E Jesus utiliza essa palavra. Porque a linguagem que Jesus está utilizando, irmãos, é uma linguagem que eles estão entendendo. Jesus fala, quando ele vai falar do lugar, da presença de Deus, ele vai falar, é uma casa. A casa do meu pai. E na casa do meu pai, tem muitos quartos. E eu que vou preparar. Então você imagina um órfão sendo acolhido agora pelo Espírito Santo de Deus. Eu sei que talvez você não tenha, talvez somente quem teve essa triste história, porém Deus deu graça para você, você chegou até aqui. Mas se eu pergunto, tem alguém aqui que perdeu pai e mãe bem cedo na sua vida? Tem alguém? Mais alguém? É muito difícil ficar sem pai e mãe muito cedo, especialmente quando a gente é criança, eu imagino. Deve ser como se o chão sumisse debaixo dos nossos pés. Para onde a gente vai? O que vai ser de mim? Quem vai me dar alguma coisa para comer? Sem contar na presença do pai e da mãe. Deve ser muito difícil, e Jesus utiliza essa palavra para dizer, eu não vou deixar vocês órfãos, mas a vida de vocês, mesmo que eu não esteja presente visivelmente, a vida de vocês vai ser sobrenatural, vai ser diferente, porque onde eu estiver, com o Espírito Santo, vocês estarão também. Terceiro, a vida deles, além de ser sobrenatural, eles teriam uma união sobrenatural. A partir do verso de número 20. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Eu em vós. Eu no Pai, vós em mim, e eu em vós. Vamos repetir isso. Eu no Pai, vós em mim, e eu em vós. Esse é um grande mistério, irmãos. Grande mistério. De alguma forma que, eu confesso para os irmãos que eu não entendo ainda totalmente. Jesus estando em nós e o Espírito Santo estando em nós. Faria total diferença na vida daqueles discípulos. Aquele que tem os mandamentos nas suas mãos, aquele que tem a palavra de Deus na sua boca, não enxergava a diferença entre ter a presença dele mesmo e ter a presença do Espírito na vida dos discípulos. Os efeitos são os mesmos. Deixa eu explicar o que isso quer dizer. Essa união indivisível e amorosa que está no verso número 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele o que, irmãos? Morada. Durante muito tempo, irmãos, alguns de vocês talvez tenham aprendido de que uma coisa é a gente ter Jesus, uma coisa é a gente ter conhecimento da palavra de Deus, e outra coisa é a gente ter o Espírito Santo na nossa vida. Esse foi um dos piores ensinamentos, um dos mais equivocados ensinamentos que já houve na igreja. Eu desafio você a abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Você vai ler comigo, Colossenses 3, verso 16.
Se a minha versão estiver diferente, continua vocês do jeito que vocês estão lendo aí. A palavra de Cristo habite em vós. Eu vou esperar os demais acharem aí. Verso 16. É importante a gente. Está diferente a minha tradução? Então quem começa aí, fazendo favor? Verso 16. Olhe para mim agora. O apóstolo Paulo diz: habite em vocês a palavra de Cristo. Jesus falou para os discípulos ali, João capítulo 14. Não abre, mas olhe para cá. A minha palavra está em vocês. Quem obedece os meus mandamentos me ama e vai ser amado de meu Pai. A minha palavra, o que eu estou ensinando. Aí agora o apóstolo Paulo diz para nós: habite em vocês abundantemente. Estejam cheios da palavra de Cristo, de toda a sabedoria. E logo após esta ordem, o apóstolo Paulo diz: exortando-vos, com a palavra, claro, admoestando-vos, vida comunitária, cantando salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração, com gratidão em vosso coração. Isso tudo, vou relembrar: sabedoria, vida comunitária, ensinando, admoestando, salmos, hinos, cânticos espirituais, gratidão no coração, resultado de quem é cheio da palavra de Cristo. Agora abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, verso 18, até o verso 21. Quem começa para nós, bem forte? A ordem pode estar diferente, mas a ordem que eu digo em posições, mas, irmãos, a ordem no sentido de mandamento é o quê? Não se embriaguem com vinho, mas enchei-vos do quê? Do Espírito Santo. E sendo cheio do Espírito Santo, olha os resultados: falando entre vós, vida comunitária, salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre o quê? Graças a Deus e sujeitando-vos uns aos outros. É o mesmo apóstolo Paulo falando. Conclusão é muito óbvia. Quem é cheio da palavra de Jesus é cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo tem que ser cheio da palavra. Quem é cheio da palavra tem que ser cheio do Espírito Santo. Não existe opção: eu vou conhecer a Bíblia, botar tudo aqui na cabeça e vou levar minha vida do jeito que eu quero. Não vou ter experiência com Deus, não vou ter paixão pelo Espírito Santo, não quero conhecer mais a Deus através do Espírito Santo. Ou eu vou fazer outra opção: não, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero sentir arrepio, eu quero fazer isso, eu quero rodopiar, eu quero fazer uns negócios diferentes, eu quero ter isso e aquilo, mas não conhece nada da Bíblia. A Bíblia não faz essa diferença. Quem tem o Espírito tem a palavra de Cristo. Quem tem Cristo tem o Espírito. Já entendeu? Ou vamos desenhar? Não precisa, né, irmão? Vamos estudar a Bíblia, gente boa. Estudar a Bíblia, irmão. Estuda.
E o resultado, irmãos, é que o Espírito Santo viria sobre eles. Finalmente, verso 26 em diante. Não vai dar para a gente explorar tudo aqui. Eles teriam também, irmãos, um mestre sobrenatural. Quem seria o mestre agora para eles? Como é que eles chamavam Jesus? Mestre. Só tu tens, diz o apóstolo Pedro. Quando Jesus olha para eles, e vocês vão me abandonar também? Tem muita gente me abandonando. Aí Pedro fala assim, Senhor, só tu tens as palavras da vida eterna. Mestre, o Senhor tem a palavra. Agora o mestre está indo embora. Quem os ensinaria? Aí Jesus diz assim, verso 26 em diante. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo viria sobre eles e os ensinaria e também os faria lembrar de tudo o que Jesus havia dito. O Espírito Santo os energizaria. E de fato isso aconteceu. Aqueles homens iletrados, simples, perseguidos, se debruçaram em escrever, irmãos, alguns deles, em escrever os evangelhos. Não todos, obviamente, alguns não foram discípulos, não participaram do colegiado dos 12, mas outros irmãos se debruçaram em fazer isso, cheios de Deus. E eles agora, irmãos, estão conscientes de que a palavra estava sobre eles. Agora, pense comigo, o Espírito Santo os faria o quê? Lembrar. Irmãos, quando se trata da palavra de Deus, não existe déjà vu, viu? Vou explicar o que quer dizer isso. É uma expressão, acho que é francesa. Ou seja, aquela ideia de que de repente eu estou passando em algum lugar que você nunca esteve e você tem a impressão que já esteve ali. Com a palavra não tem esse negócio. O Espírito Santo os faria lembrar daquilo que Jesus havia dito. Então, quando a gente quer ensinar a palavra para alguém, quando a gente vai ensinar ou falar do Evangelho de Jesus para alguém, o Espírito Santo vai fazer você lembrar se você teve estudo. O Espírito Santo, irmãos, não é desculpa para preguiça. O Espírito Santo, irmãos, não é desculpa para nossa falta de aplicação no estudo diligente, metódico da palavra de Deus. É quando eu estudo a palavra que no momento certo o Espírito Santo vai tirar aquele palito de fósforo da caixinha, vai riscar e aquilo vai fazer efeito e vai queimar no coração de alguém. Mas se a caixa de fósforo estiver vazia, você não vai lembrar de nada, porque não tem nada lá dentro. A gente lembra de um punhado de coisa, né? Mas a gente não se lembra daquilo que realmente interessa. O Espírito Santo seria um mestre sobrenatural. Em último lugar, também o Espírito Santo traria sobre eles uma paz sobrenatural. Deixo-vos a paz, verso 27, a minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, a mesma ideia que aparece no começo da conversa. A minha paz eu vos dou, eu não vou dar essa paz como o mundo a dá. É a palavra, irmãos, shalom, que foi usada por Jesus quando ele, depois de ressurreto, depois de ter sido levantado da terra, os discípulos estão ali trancados, amedrontados, prestes a serem presos. Jesus aparece. E a primeira palavra que Jesus diz para aqueles irmãos é: paz seja convosco. Paz seja convosco. Mas essa paz o mundo não dá. Essa paz que eles teriam vem do Espírito de Deus. Nós queremos, irmãos, nos reunir de todas as coisas favoráveis à nossa volta, nos cercar de todas as garantias e todos os lastros,
para que a gente tenha paz. Essa paz, irmãos, ainda é processada pelo mundo. Ainda é, irmãos, um jeito de pensar de que eu preciso me cercar de tudo que me favoreça para que eu possa ter esse lugar de paz. Os discípulos não teriam paz a partir daquele momento, do jeito que o mundo dá. O mundo os odiaria, o mundo os perseguiria, eles seriam cerrados ao meio, seriam apedrejados, seriam jogados aos leões, seriam queimados vivos. No entanto, irmãos, a paz que Jesus lhes daria seria suficiente para que eles entendessem que a partir daquele momento, embora as suas vidas não fossem exatamente do jeito que eles haviam planejado, eles estariam cumprindo uma agenda que estava escrita no céu. Porque o melhor lugar que a gente pode estar, irmãos, não é no lugar mais confortável da nossa vida. O melhor lugar que a gente pode estar é obedecendo a palavra de Deus. Se Deus te chamou para algum ministério, não importa o que seja, não importa a dificuldade, Ele estará com você. Se Deus te chamou para a caminhada no Evangelho, não importa o que aconteça, Ele estará com você. Uma das coisas, irmãos, que a gente erroneamente começa a pensar é que depois que a gente abraça o Evangelho, automaticamente a gente ganhou um atestado de imunidade contra todas as intempéries do mundo. E daí, irmãos, esse jeito de pensar me leva a tirar conclusões equivocadas. Que uma vez que eu abracei a fé, uma vez que fui batizado, uma vez que fiz um compromisso com Deus, uma vez que comecei a dedicar minha vida ao Senhor, uma vez que coloquei os meus dons, os meus talentos, uma vez que coloquei as minhas finanças a serviço do reino de Deus, eu imagino então que tudo na minha vida vai acontecer de forma favorável. Mas quando isso não acontece, se eu pensar assim, aí a minha tese, a minha premissa começa a ruir. E como um castelo de cartas, a minha espiritualidade vai embora. Porque automaticamente eu estava pensando como o mundo. E aí eu começo a ter vontade de virar as costas para Deus, começo a ter vontade de abandonar a frequência na igreja, começo a ter vontade de não ter comunhão com os irmãos, começo a olhar a vida cristã, olhar o movimento evangélico com o rosto mais crítico, com a face mais rugosa diante do Evangelho, e vou me afastando cada vez mais e mais. Mas lembre-se que o teu negócio, lembre-se que o teu compromisso, no primeiro momento, e o meu compromisso, não é necessariamente com o critério aparente, com as pessoas que estão à minha volta. O meu compromisso, o compromisso dos discípulos, era com aquele que estava dizendo para eles: eu vou para junto do Pai. E da mesma natureza que eu sou, o Espírito Santo é, e Ele virá sobre vocês. O negócio que nós estamos envolvidos é um negócio divino, é um negócio do reino de Deus, é um negócio que obedece à agenda do céu, não é movimento humano. E nós precisamos entender isso na nossa igreja, que esse negócio aqui não tem a ver com comércio, não tem a ver com usurpação da liberdade de ninguém, não tem a ver, irmãos, necessariamente com uma exaltação de si mesmo, mas esse aqui é um movimento, e deve ser um movimento, de gente que crê na palavra, que crê na pessoa do Espírito Santo, que Ele está no nosso meio, que vive entre nós, que está sobre nós, em nós. Enche esse lugar, enche a sua vida, e Deus está envolvido nesse negócio. Se Ele não estiver envolvido, de nada adianta qualquer esforço nessa noite. E os discípulos precisavam entender isso. Eu espero que eles tenham entendido, é claro, porque a vida deles jamais foi a mesma. Eles estavam reunidos no cenáculo, aguardando 40 dias, orando, esperando a promessa do Pai. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo veio sobre eles. Encheu aquele lugar de virtude e de graça. Os envolveu de tal maneira que algo espetacular aconteceu. E aí, irmãos, o pescador iletrado mais simples se levanta e, cheio da palavra de Deus, de conhecimento de Deus, é capaz agora de dizer
a pretexto de sua própria vida, arriscando sua própria vida, ele é capaz de dizer: olha, o que está acontecendo aqui é a promessa de Joel que se cumpre, é do céu que está vindo isso aqui agora. Ninguém aqui está bêbado, mas é do céu que está vindo isso. Ninguém falaria isso se não tivesse sido cheio do Espírito Santo de Deus. Verso número 31, Jesus termina: levantai-vos, vamos-nos daqui. E eu quero terminar exatamente com essa frase para você nessa noite. Depois de Jesus explicar para eles, Jesus falou: ó, vamos, levanta, já ensinei, já falei, agora está na hora da gente levantar. E esse é o meu apelo para você nessa noite. Levanta. Você tem Cristo no seu coração. Você tem o Espírito Santo de Deus, a menos que você ainda não se entregou para Jesus Cristo, o Senhor da sua vida. Se você não fez isso, você continua atrelado ao seu pecado. Seu pecado não está resolvido. Mas se você fez isso, procure logo ser batizado. Faz o que Jesus mandou. É Jesus que mandou. Quem cresce nele tinha que ser batizado. Quem cresce nele tinha que ser um crente. Quem cresce nele tinha que sim estudar a Bíblia. Quem cresce nele tinha que sim orar, tinha que buscar Deus, tinha que pregar o Evangelho, tinha que contribuir sim com o progresso do Evangelho. Porque o negócio dele é sério, não é brincadeira. Não é para brincar esse negócio aqui não. Não é para a gente sentir arrepio. Não é só para a gente frequentar culto. Não é só para a gente esquentar o banco todo domingo. É para a gente se envolver com a obra. É para isso que o Espírito Santo veio. Então, se o Espírito Santo está na tua vida, a tua vida tem que ser diferente. Levanta! Hoje, levanta do seu lugar, levanta, saia daqui com a decisão de ter uma vida de cristão. Não brinca com a tua salvação, não. Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã Deus pode te chamar para prestar conta da sua vida. O que tu fizeste com ela? Jesus não ficou só na primeira parte. Ah, na casa do meu pai tem muita morada. Então eu aceitei Jesus, estou só aguardando o dia de eu morrer. Não vou fazer nada. Jesus falou: não é assim não. Ele vai lembrar vocês de tudo que eu ensinei. Até o dia que chegou a tua vez, tem serviço. Como é que anda o teu serviço na igreja? O que você está fazendo? Você é daqueles que apareceu o serviço, vaza. Hã? Quer ficar com raiva? Fica, não tem problema, não tem medo não. O cara feia é fome. Come que passa. Come um chocolatinho, boa. Povo de Deus, você entendeu ou não? Amém?